Vamos pensar que eu, Gui, viro o CEO de uma gestora. Aí eu falo o seguinte, cara, eu tenho dois objetivos para eu cumprir. É entregar dinheiro para o meu cotista e é fazer com que a minha gestora seja minimamente rentável, para eu pagar bem as pessoas, para ter uma remuneração legal, para, do ponto de vista de negócio, tocar ela. Você não acha que muitas das vezes isso que a gente vê do cara priorizando muito o curto prazo, ele não está mais focado no negócio dele em si do que no bem-estar ou no bom retorno dos investimentos a médio e longo prazo? Então ele tem meio que um interesse ali incentivo que não perverso? necessariamente é um incentivo perverso. Você fala ou eu falo? Pode falar. Mas é óbvio, né? Boa parte das gestoras, né, acaba caindo nisso, né? Deixa eu corrigir. Boa parte não, mas algumas gestoras acabam fazendo isso. Mas tem também quem está preocupado com o longo prazo, né? Com quem quer fazer um trabalho mais sério. Vou te dar um exemplo aqui, puxando agora pro nosso exemplo, lá no Esparta, né? Poxa, a gente está num cenário de spreads mais baixos, aí o que a gente faz? Faz uns 9 meses aí que a gente está assim, ó, quer investir? Cara, acho que não é o melhor momento para você investir. A gente está falando isso. Você pega as nossas cartas, está escrito isso, ó, não é o melhor momento para investir, ainda tem uma remuneração ok, a gente acha, estamos com um retorno menor agora, mas mais seguro, porque em algum momento pode ser que a molinha descomprima, então vem um ajuste qualquer do mercado, e aí a gente está preparado para aproveitar. A gente acha que tem grandes oportunidades que surgem nesses momentos aí, quando tem um monte de gente panicando, tem oportunidade para quem não está panicando e estava preparado, né? Isso que a gente faz lá. E aí, o que acontece é que, assim, aí você talvez tenha feito uma opção, né? E como CEO daí respondendo, né? A gente fez essa opção, né? A gente não estava querendo crescer. A gente falou assim, não, fecha as portas. E talvez tenha investidores que vão sair. E tudo bem, porque não é a hora de aumentar patrimônio, não é a hora de eu trazer mais. Aí beleza. Aí passou um tempo, a gente falou assim, ó, cara, tem uma categoria específica aqui de fundos, que são os fundos indexados à inflação, que assim, a taxa tá alta pra caramba, a gente acha que tem uma simetria boa pra frente. Então, não é fácil de captar nesses fundos, mas a gente fala, mas esses daqui, se o investidor quiser entrar, a gente vai deixar, porque agora é a hora certa. Não sei se o grosso das pessoas quer entrar nessa hora, mas pelo menos a gente sabe que é a hora certa, então tem que deixar eles entrar. Então a gente foi lá e abriu o nosso fundo incentivado, com isenção e indexado à inflação. A gente falou, quem quiser entrar, essa é a hora. E aí, beleza. Entrou muito dinheiro? Claro que não. Mas tem alguns investidores que falaram, ainda bem que vocês abriram, porque eu queria entrar, eu acho que é mega hora de investir e tal. Beleza. Então, assim, a gente cresce... Para que eu tô dando esse exemplo? Tô aqui deixando claro que, assim, se a gente coloca em primeiro lugar que para a gente sobreviver ao longo prazo, a gente tem que estar com o investidor no centro e agregando valor para o investidor, a gente, no final, é responsável por estar dando essa opinião para o investidor. É a hora de entrar? Não é a hora de entrar. Você está preparado para o movimento que vai vir? A comunicação, acho que também é um outro ponto super relevante. Então, você lê as nossas comunicações, a gente não fala assim, o spread está amassado, mas entra que tá bom. Não, a gente não está falando isso. A gente está falando assim, ó, o spread está amassado, então a gente está mais conservador. Pode ser que uma hora chacoalhe, você está preparado para isso? Porque, assim, o importante é que a gente está preparado e você também. Você tem que estar ciente disso, né? Então, assim, a gente só vai crescer se for bom para o investidor. Aí, beleza. Aí a gente está lá navegando nessas mares, né, tranquilos aqui do Brasil. De repente vem o governo e fala assim, eu tenho uma ideia, eu quero arrecadar mais, vou mudar todas as regras de todos os investimentos do dia para a noite. Tranquilo, né? Tipo, por quê? Porque eu quero arrecadar mais, né? Nem passou pela cabeça dele cortar custo, né? Porque aí perde a narrativa de Robin Hood e tal, mas não vamos entrar nessa seara aqui. Vamos mudar tudo. A gente começa a olhar lá e fala assim, poxa, estão querendo acabar com a isenção dos fundos, né, dos ativos isentos. A gente fala assim, poxa, mas qual que é a regra exatamente? Eles falam assim, ó, quem tiver investido até 31/12 vai seguir isento. Aí a gente fala assim, pô, legal, porque o governo, ele, quando propôs essa mudança de regras, eles estão respeitando, né, pelo menos quem já tinha investido com expectativa de 6 anos, ele está respeitando isso, respeitando o estoque, a gente fala no nosso jargão. Legal. E ele tá falando que pra frente essas pessoas seguem isentos, porque ela tomou essa decisão, era isento e, tipo, segue isento pra frente. Então. E ao mesmo tempo, depois tudo vai ter tributações maiores. Mas esse cara que entrar até dia 31/12 segue isento. O que a gente fez? Cara, isso daqui tem um valor maluco hoje. Então a gente falou,
vamos abrir os fundos de debênture incentivadas. Tava tudo fechado para captação. A gente Uhum. falou, cara, abre para captação, porque assim, isso daqui para o investidor que entendeu o que está acontecendo, esse cara ele vai querer investir nos fundos de debênture incentivados até o fim do ano, porque ele segue isento para frente. Sim. Eu até falaria, segue isento para sempre, mas eu acho que é um pouco ousado falar isso no Brasil. É muito ousado. Seria Falar muita pra ousadia. sempre. Ousado. Seria Mas muito assim, pelo ousadia. menos segue isento para frente. No Então, longo prazo. no longo prazo, né? Assim, pelo menos depois do dia 31 de 12. No dia 1º No longo prazo do no Brasil, no né? dia 1 de 1 de Então, 2026. Até mudar essa regra de novo, mas assim, pelo menos segue isento, né? Então, eu acho que a gente fez até uma brincadeirinha, né? A gente falou que é o passaporte de isenção de longo prazo, né? Quem entrar agora, né, continua isento para frente. E o mais legal é que assim, o fundo na carteira dele é isento, ele pode continuar comprando coisas que vão ser emitidas depois a taxas melhores, né? Porque vai ter um nível de tributação maior. Então, assim, ele vai continuar comprando coisas que outros investidores teriam que pagar imposto e ele compra isento ainda.